Você tem BID 3, BID 4 ou BID 11 na sua carteira? Daqui a pouco você vai ter ou as BDRs ou as ações da Inter & Co lá nos Estados Unidos, porque o BID, o Inter, né, tá de partida para a Bolsa Americana. E agora, nesse vídeo, eu vou te explicar o que está acontecendo e por que isso é positivo para você. Fala galera, Ragazzi aqui de volta para falar de Inter, que eu sei que vocês adoram quando a gente fala de Inter aqui no canal. E hoje eu tenho um tema muito importante para você que já investe ou que está pensando em investir nas ações do Inter. O banco, como vocês sabem, né, saiu aí na sexta-feira de feriado, retomou os planos para realizar ali, concluir, né, na verdade, a sua reorganização societária. Aliás, por conta dessa notícia, né, que, como eu disse, saiu na sexta de feriado, as ações do Inter abriram segunda-feira, né, no pregão de segunda, subindo 7%. Mas o que significa, né, essa reorganização societária? Significa que, quando isso acontecer, dentre outras coisas, as ações do Inter que estão negociando aqui na nossa bolsa, na B3, vão passar a ser negociadas na Nasdaq, que é a Bolsa de Ações de Tecnologia americana. Aqui na Bolsa Brasileira, as ações não vão ser mais negociadas, a gente vai ter somente os BDRs, que são os recibos, né, os certificados de depósito de valores imobiliários das ações que vão ser negociadas lá dos Estados Unidos. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar direitinho como que isso tudo vai funcionar. Mas antes, pessoal, já se inscrevam aqui no canal e também deixe o seu like para que eu possa voltar com mais análises de empresas para vocês. Bom, vamos lá, gente. Então deixa eu explicar melhor, começando pelo contexto de toda essa história, né? No fim do ano passado, o Inter ele tinha tentado realizar a sua reorganização societária, porém, havia uma condição muito importante ali, que era a seguinte: o valor a ser desembolsado para fins do pagamento da opção cash out, que daqui a pouco eu explico o que é, excedeu o limite de 2 bilhões que havia sido estabelecido ali pelo Inter. Por que isso aconteceu? O valor oferecido por ação, ele teve como base a média da cotação nos 30 dias anteriores ao laudo de avaliação da empresa, que foi entregue ali no fim de outubro. Os acionistas tiveram até o começo de dezembro para manifestar a sua opção. Quais eram essas opções? Receber as BDRs ou fazer o cash out, que é exatamente não receber nenhuma ação, nem BDR, nem ação americana, e receber o dinheiro equivalente à sua participação. Só que o que acontece? Nos dias seguintes à divulgação do fato relevante, onde tinha o preço de quanto que ia ser desembolsado, né, pelo Inter para cada ação, para cada unit, as ações até chegaram a subir ali nos dias seguintes, mas depois só caíram. Tanto que no fim do prazo elas estavam 28% abaixo do valor oferecido por ação para essa modalidade, como vocês podem ver aí no gráfico. E aí o que aconteceu? Uma quantidade muito grande de investidores tentou ganhar dinheiro com essa oportunidade de arbitragem, né, que a gente chama do termo técnico do mercado, e a operação acabou não ocorrendo. E eu sei que você deve estar curioso para saber o que eu acho sobre investir no Inter nesse momento, né, nesse cenário que a gente sabe que agora tem a nova proposta de organização societária. Então fica aí que, além de explicar como que está essa nova proposta, eu também vou te falar o que eu acho sobre investir no Inter agora. Então vamos lá. Vamos explicar o que tem de novo, o que mudou da antiga proposta de organização societária para a atual. Basicamente, o que mudaram foram as condições para essa opção cash out, que foi o que impediu a reorganização de ser implementada no passado. Então, vou te explicar aqui os principais termos, as principais condições que estão agora diferentes. Primeiro, o valor por unit. Agora ele está estabelecido em R$19,35 ou, né, R$6,45 por ação. Lembrando que a unit é composta por uma ação ordinária e duas preferenciais, então 3 vezes mais. Esse valor, que foi utilizado, inclusive, a mesma metodologia do passado, a cotação nos últimos 30 dias, ele está 11% acima da cotação no momento em que eu estou gravando esse vídeo, né? Acima da cotação atual do Inter. O limite para ser desembolsado nessa opção cash out também é menor. Agora ele é de 1,1 bi, que equivale a 10% do valor das ações em circulação, com base nesse valor apurado aí no laudo de avaliação para definir quanto que o Inter vai pagar para quem escolher a opção cash out. Só que o mais importante é isso que eu vou falar agora. Tem um rateio que vai acontecer se o montante financeiro, né, de desembolso ultrapassar esse 1,1 bi. Então, como é que vai funcionar? Se o valor escolhido ali pelos acionistas for menor do que 1,1 bi, eles vão receber o dinheiro. Normalmente, todo mundo que escolheu vai receber. Se for maior que 1,1 bi, esse dinheiro,
1,1 bilhão vai ser rateado entre quem escolheu a opção cash out e o saldo restante vai ser distribuído em BDRs. Então, em qualquer das hipóteses agora, por mais que a adesão seja muito grande, a transação vai acontecer independente do que os acionistas escolherem em relação a cash out ou receber BDRs. Outra coisa muito importante, essa opção para selecionar a modalidade cash out agora só é facultada a quem era acionista do Inter no dia 15/4, que foi a data de divulgação do fato relevante, né? Da outra vez, quem comprou depois podia escolher isso acabou influenciando o resultado final. E os acionistas vão ter um período aí de 6 dias úteis após a realização da nova Assembleia Geral Extraordinária, que vai aprovar tudo isso aqui, né? Todos os termos da reorganização societária, que ainda vai ser convocada. Diz aí, você já tem Inter na sua carteira? Você já pensou como é que fica o seu investimento na empresa agora que a reorganização societária está prestes a acontecer? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Inclusive, você já deve estar se perguntando o que pode dar de errado dessa vez. E para saber se vai dar certo ou não, a gente precisa saber quais são as condições para que a implementação da reorganização societária de fato seja concluída dessa vez. Então vamos lá. A primeira condição que precisa ser atendida, né, um ponto importante em relação ao andamento dessa reorganização societária, é a efetividade, ali, o registro da Inter & Co, que agora só mudou o nome, antes era Inter Platform, que iria se chamar a empresa lá nos Estados Unidos, agora vai chamar Inter & Co, mas isso precisa ser registrado, tudo bonitinho lá na SEC, que é a CVM americana. Então esta é uma e a primeira condição que precisa ser atendida. Segunda condição, aprovação de todos esses laudos de avaliação, dos termos da nova proposta na Assembleia Geral Extraordinária, que vai discutir esse assunto, feita pela empresa, né, logicamente, e ela deve acontecer depois da aprovação, da obtenção de todos os documentos lá com a SEC. Além disso, a gente tem também um compromisso que o Inter precisa firmar com os bancos que vão financiar a modalidade cash out, isso vai acontecer antes da Assembleia, e por fim, também depende da homologação dos atos societários ali pelo Banco Central Brasileiro. Tudo dando certo, como vocês podem ver, basicamente é uma questão mais burocrática agora, não tem nada que depende do que os acionistas vão fazer, de qualquer percepção do mercado, é mais uma questão de cumprir realmente com as etapas do processo. Tudo dando certo, os acionistas vão receber uma BDR para cada 2 units que eles possuem ou uma BDR para cada 6 ações, sejam elas ordinárias ou preferencial. E lembrando que todo mundo vai manter a mesma participação proporcional no capital da empresa. E também vale ressaltar que aqueles que depois que receberem as BDRs, quiserem de fato ter as ações lá nos Estados Unidos, eles vão poder solicitar o desfazimento das suas BDRs para ter as ações diretamente lá na Bolsa Americana. Lembrando que para isso você precisa ter uma conta numa corretora lá fora, né? Para ter as BDRs, isso não é necessário. Então vamos lá, pessoal. Vamos agora entender por que essa organização é algo positivo, é uma oportunidade, tanto para o Inter quanto para o acionista, para quem investe na empresa. Primeiro aspecto, essa reorganização, né, com o Inter listado lá nos Estados Unidos, ela vai abrir novos mercados e oportunidades para a empresa. O Inter, inclusive, ele está nesse momento em processo de expansão internacional. Ele comprou a Ascend lá nos Estados Unidos e já está começando a levar tudo que ele tem aqui no Brasil para lá também. Ele vai replicar o seu modelo. Com o Inter listado lá fora, ele vai ter mais competitividade frente a outras fintechs e outras plataformas de e-commerce, né? O Inter não é mais somente um banco. E, inclusive, pessoal, a ideia, né? Os executivos da empresa já falaram isso publicamente, é que daqui 5 anos a base de clientes internacionais possa ser até maior do que a base de clientes brasileira. Outro aspecto muito relevante, talvez o mais relevante, é relacionado à estrutura de capital da empresa, porque depois da reorganização, o Inter ele vai ter mais espaço, como vocês podem ver aí nesse quadro que está aparecendo na tela, para realizar novos follow-ons, ou seja, novas captações de recursos junto aos seus acionistas ou a novos acionistas. Isso é fundamental porque a gente sabe que o Inter é uma empresa de crescimento. Para crescer, precisa investir, então precisa ter espaço para fazer mais follow-ons. E, concluída essa transação, a capacidade adicional de levantar capital via equity, né, via ações, é aumentada em 35 vezes. Isso equivale a mais ou menos 20 bilhões de dólares. Isso vai permitir que o banco continue entregando o seu crescimento e que ele possa até acelerar, né, seus investimentos nos próximos anos. Outro aspecto importante.
A empresa, estando listada lá fora, ela vai poder se tornar alvo de investidores internacionais que, por exemplo, podem não investir aqui no Brasil. Esses investidores estão mais acostumados a lidar com empresas de tecnologia, empresas de crescimento exponencial. E também é muito importante ressaltar que o Inter vai poder realizar parcerias com empresas globais e, com as suas ações lá fora, oferecer as suas ações como moeda de troca. Bom, então como vocês viram, tem diversos aspectos positivos para o dia a dia da empresa, mas tem alguns aspectos que envolvem um pouco da empresa, mas também apenas o dia a dia do investidor. Vamos falar um pouco sobre eles aqui para vocês entenderem por que isso é bom também para você que investe no Inter. Além desses aspectos de que a empresa vai crescer mais, logicamente isso é bom para quem investe nela. Então vamos lá, quais são esses fatores? Então, um dos aspectos. Com as ações sendo negociadas na Bolsa Americana, a tendência é de que haja uma maior liquidez para os papéis do Inter, assim como de que a volatilidade também acabe sendo menor, porque o brasileiro, ele tem uma falta de familiaridade com empresas de tecnologia, empresas de acelerado crescimento. Na nossa bolsa, a gente está acostumado com bancão, com commodity, não é empresa que vai crescer de maneira exponencial, como é o caso do Inter. Outro aspecto importante, na Nasdaq, que como eu disse é a bolsa de tecnologia lá das empresas americanas, também vai ser possível que os investidores paguem um preço um pouco maior pelo crescimento do Inter. Quando a gente olha de casos como Stone, Mercado Livre, PagSeguro, XP, todo mundo foi para lá. E quando a gente vê o preço dessas ações e compara com as ações de crescimento brasileira, de tecnologia de crescimento, Magalu, TOTUS, Localweb, a gente vê que o múltiplo de receitas dessas empresas lá fora é muito mais alto. Como vocês podem ver aí nesse quadro que foi utilizado no Roadshow da reorganização do Inter lá no final do ano passado, o múltiplo médio de receitas, ou seja, por quanto que a empresa negocia vezes a sua receita dos últimos 12 meses, é de 8,7 vezes lá fora, enquanto no Brasil é de 3,1 vezes. Então, existe a possibilidade do preço do Inter ser melhor, da empresa ser mais bem avaliada lá fora. E outro aspecto que é importante a gente ressaltar também é o fato de que o Inter vai passar a seguir os padrões de governança que são da Nasdaq, que são ainda melhores do que os aplicados atualmente aqui no Brasil. Então, pessoal, vamos lá. Qual que é a conclusão disso tudo? Basicamente, a reorganização societária é um evento muito positivo para a empresa, é um evento muito positivo para o acionista da empresa e, dessa vez, basicamente só não vai se efetivar se alguma coisa burocrática tiver algum problema. Pode ser que atrase, mas é pouco provável que dessa vez não passe a reorganização societária, principalmente porque não está na mão dos acionistas. Não vai ser alguém tentando fazer uma arbitragem que vai impedir a reorganização societária, que é algo muito positivo, de acontecer. Inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo um relatório onde eu falo mais sobre o Inter, o que tem de aspecto positivo na empresa, no seu potencial de crescimento e por que eu entendo que agora é um excelente momento para você que está pensando em entrar ou em aumentar a sua posição, você fazer esse investimento em BID11. Então é isso, pessoal. Aqui na Nord a gente vai ficar de olho em tudo que está acontecendo com o Inter, que é uma recomendação aberta do Nord 10X, o produto de crescimento aqui da Nord, que eu sou responsável. E por favor, se você gostou desse vídeo, dá um like, manda ele também para aquele seu amigo que está comprando, que está comprado já em Inter, está preocupado que as ações caíram nos últimos meses e até a próxima.